Olá pessoal, voltando com mais um Drops da Comissão, agora para falar sobre o prazo de supervisão judicial instituído na reforma da Lei de Falências, no caput do artigo 61, que houve uma considerável modificação, né? O artigo 61 anterior, ele disciplinava que haveria um prazo de supervisão judicial de 2 anos pós concessão da recuperação judicial. Agora o artigo 61 novo, né, instituído pela 14.112 de 2020, o que ele diz? Que o juiz poderá, então ele passa a dar a faculdade para o juiz, né, o juiz poderá determinar a manutenção do devedor em RJ até que sejam cumpridas todas as obrigações previstas no plano que vencerem até, no máximo, 2 anos depois da concessão, independentemente de eventual período de carência. Eu vou falar, inclusive, um pouquinho sobre esse trecho final daqui a pouco. Mas, o que a lei agora traz de inovação? O juiz, a partir da nova lei, ele pode simplesmente encerrar o processo de recuperação judicial na decisão de concessão, ele pode eventualmente instituir um prazo de 1 mês, 6 meses, 8 meses, enfim. Ele pode pensar e determinar um prazo entre 0 e até 2 anos de supervisão judicial. Só que, pessoal, os parágrafos 1º e 2º do artigo 61, eles não sofreram modificações. E é importante que nós analisemos esses 2 parágrafos para que nós verifiquemos qual foi o racional do legislador quando ele instituiu o artigo 61 anterior. Então, o parágrafo 1º diz o seguinte, que se houver qualquer descumprimento do plano de recuperação judicial no período de supervisão, a recuperação judicial se convolará em falência. E o parágrafo 2º, ele sinaliza o seguinte, que os credores terão reconstituídos os seus direitos, as garantias originalmente contratadas, deduzidos, claro, os valores pagos e ressalvados os atos validamente praticados no âmbito da RJ. Ou seja, o que isso quer dizer? Vamos dar um exemplo aqui de uma recuperação judicial na qual o plano previu 60% de deságio. Se no período de 2 anos de supervisão judicial houver algum descumprimento desse plano, a recuperação se convola em falência e o credor que teria direito a receber 40% do seu crédito, ele volta a ter direito a receber 100%. Né? Ao passo que se transcorrer esse período de supervisão e a empresa cumprir o plano da forma adequada, encerra-se a recuperação judicial e esse crédito é novado, né? Ocorre a novação recuperacional. Então, de fato, esse crédito passa a valer os 40% somente. Me parece que esses 2 parágrafos eles foram instituídos para quê? Para dar uma certa garantia, um certo conforto para os credores e impor um compromisso para a recuperanda, de fato, que ela cumprisse o plano minimamente pelo período de supervisão judicial. Então, a partir de agora, se as recuperações judiciais eventualmente forem encerradas logo da concessão da recuperação, me parece que esses parágrafos 1º e 2º que foram instituídos com racional adequado passarão a ser ignorados, né? Além disso, pessoal, o trecho final do caput atual, que fala independentemente de eventual período de carência, ele foi colocado ali, me parece, em contraponto ao enunciado 2 do Tribunal de Justiça de São Paulo, que diz o seguinte, o prazo de 2 anos de supervisão judicial previsto no artigo 61 caput da Lei 11.101 de 2005 tem início após o transcurso do prazo de carência fixado. Qual que foi o racional do Tribunal de Justiça para esse enunciado 2? É exatamente o racional do legislador da norma original, né? O Tribunal de Justiça, observando os períodos de carência propostos, ele identificou que a recuperanda não teria esse período mínimo de 2 anos de cumprimento do plano para, de fato, mostrar o seu comprometimento com o cumprimento do plano. E aí o TJ instituiu esse enunciado para quê? Para que, de fato, a recuperanda tivesse esses 2 anos para cumprir, né? Então aí vem uma pergunta, com a nova norma, o enunciado caiu, né? Me parece que nesse primeiro momento não. Me parece que o Tribunal de Justiça de São Paulo deve se manifestar acerca desse enunciado para que nós consideremos ele de fato sem efeito. Por quê? Porque o racional do enunciado ele não foi endereçado pelo caput novo do 61, como também me parece que o racional dos parágrafos 1º e 2º também não foram endereçados
pelo caput do artigo 61 novo, né? Então, vejam só, a gente está falando de um artigo e 2 parágrafos, mas que trará muita discussão a partir de agora com essa alteração. Existe também um outro ponto importante que nós devemos analisar aí para o lado do devedor, né? A gente até agora falou um pouquinho sobre o lado do credor, do credor ter o crédito novado, de fato, se houver o cumprimento pela recuperanda do plano minimamente por 2 anos, etc. Mas também tem o lado da recuperanda em relação aos planos modificativos, que a gente tem observado, em alguns casos, que as recuperandas propõem um plano modificativo porque elas não conseguem cumprir o plano originalmente proposto e homologado e a recuperação tendo sido concedida com base nesse plano. Me parece também que se a recuperação judicial se encerrar logo da concessão ou com um período curto de supervisão, 6 meses, enfim, um exemplo aqui, me parece também que as recuperandas não terão a possibilidade de apresentar um plano modificativo se eventualmente precisarem. Então, é interessante que nós analisemos por todos esses cenários, esse novo dispositivo, e que nós estejamos atentos a como a jurisprudência vai tratar esse novo dispositivo, inclusive como o Tribunal de Justiça de São Paulo vai tratar com o contraponto do seu enunciado 2, para que nós possamos identificar como esse dispositivo vai passar a ser usado e, na prática, que impacto esse novo dispositivo vai trazer para as recuperações judiciais.